Good morning. I want to thank you all for coming out to see me talk, especially with all the rain that's supposed to be coming in, and I'm very honored to be invited here to speak about my organization, our experience. So I wear a couple different hats. I'm a professor at Texas State University, and I'm also the executive director of ALERT, which stands for the Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Group at Texas State University. We provide active shooter or active attack training to all sorts of first responders, but primarily law enforcement. And so when I say active shooter or active attack, I always like to start with a brief video that gets everybody on the same page. This is an attack that happened not too long ago in Brazil. Oh, there it goes. E aí eu escutei correrias, gritos. Vim até o portão, abri o portão, aí me deparei com um aluno da escola, baleado, aqui no meu portão. E ele simplesmente me pedia socorro. Socorro, moça, me ajuda, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Ele falou, tem tiroteio dentro da escola. E nisso eu só escutei tiros, tiros, tiros e mais tiros. Ele falou que tinha atirador lá, que estava atirando nas pessoas. E ele conseguiu pular, entendeu? Então, provavelmente, acho que na hora que ele passou, acho que a bala pegou ele de raspão, porque a bala foi de raspão. Eu tô chocada. A gente ficou trancados, aí os alunos, tinha muitos alunos passando mal, inclusive eu. Aí a gente ficava um tentando ajudar o outro e ficamos lá, até que abriram a porta, a gente achou até que era os bandidos, a gente achou que ia vir pra pegar a gente, mas não, eram os policiais. Aí eles falaram, sai correndo, aí a gente foi e saiu correndo. So that's the kind of thing that we train police officers and other first responders to respond to. Did we lose it? Okay. And just to give you some background information about our organization, I'm going to kind of lay out how ALERT works, and then I'm going to talk about what makes us different from other training groups throughout the United States. The first thing is that we were founded in 2002 as a partnership between the Hays County Sheriff's Office, that's county-level law enforcement, the San Marcos Police Department, that's a city-level police agency, and Texas State University to provide training first to law enforcement, and then we started teaching other first responders as well after a few years. In 2013, our level 1 class, our basic class that we teach in active shooter response, was recognized by the FBI as the national standard in active shooter response training. In 2016, we received a Congressional Achievement Award for the training that we've done throughout the country. And to date, we've received more than $150 million in funding from both the federal government and our state government to provide active shooter training. So we've been in existence for some time, and we've been funded at a pretty high level now, especially in more recent times. At this point, we've reached more than 275 first responders throughout the country, and I'll show you kind of a heat map of where we've done training at. Most of those are law enforcement, but again, a few years ago, we recognized that the response to these events was not just a law enforcement problem, it was also a fire and EMS problem if we're going to save as many lives as we can. So at this point, we've reached 275,000 first responders. And we also have a program that's designed to teach the first responders to go back to their home communities and teach people in their home communities about how to respond to these events if they should find themselves in one. We do a train the trainer program, so those responders then go back to their communities, they start doing the training there, and we ask them to report numbers back to us. And the only thing we can give them for reporting the numbers of people they've trained back to us is the ability to print some certificates. So it's not a great way to get people to report back. But even with only that, to get people to report, we've had more than 900,000 people reported to us as being trained by these trainers that we've put out there. So we think, again, that's just the tip of the iceberg, that there are probably a lot more that have been trained. So we've reached a lot of people. We do have a very nice range facility out near the university in San Marcos.
That range facility has pistol range, a rifle range, live fire shoot houses, a simunitions training building, and other facilities that we use to conduct training. So that's certainly there. It's a nice facility for us to be able to use, but more than 95% of the training that we do is done what we refer to as mobile training teams. We send the equipment and we send the instructors out to the agency that's receiving the training so they can do the training on site for them. So they don't have to have people come to us. We can go to them. And that's 95% of the training. This picture is a picture of the equipment that we use, that we send out when we do training. You can see it's got everything from simunition pistols to inert plastic guns to phony IEDs, walkie-talkies, projection equipment, computers. We send that all out to do the training. They train, and when they're done training, it gets shipped back to us. Also, because we like to use the train-the-trainer model where we train their people to train themselves, we can send that equipment back out to them when they're doing training cycles in order to support them and help them. We also send supplies and manuals, things like that. This is a heat map that shows where we've trained people in the United States. And you can see from this, if you look carefully, and this doesn't show Hawaii or Alaska, but we've trained in all 50 of the states. We're strongest in the Northeast, the South, and the Midwest, but we also have done a lot of training out west. Like many countries, different regions of the countries like to do different things, and so the western region of our country kind of likes to do their own thing quite often. But we've done training in all 50 states. So we've been very successful in what has made us successful, what makes us different than other active shooter training groups, because there are many other active shooter training groups in the United States. Those groups all consist of either law enforcement or military personnel who have that subject matter expertise, who know what it is to be a cop, who know what it is to respond to people who are trying to kill other people. We have those people, but we also have another part of what we do, and that's really what has set us apart. And that other part of what we do is research. We research how to respond to these events to try to improve the performance of first responders. Now, when I first started using this picture of the person in a lab coat in a laboratory doing traditional lab research, I did that as kind of a joke because we didn't do any laboratory research. We were out doing things, and you'll see the kind of things that we do primarily involve officers shooting at each other, shooting at students, things like that. But we actually have started adding stress response indicators to our research that we've done, so saliva and blood samples that then get analyzed in a laboratory. So we actually do research that's like this now. But there are three big areas that we do research in to inform our training. And I'll just go over those briefly, and then I'll give you some examples of each one. So the first is events. That's just looking at actual events that have happened. How often have they happened? How do they tend to happen? What are the patterns? What are the trends? That sort of thing. Then we have research that we refer to as tactical research, and that is any time our subject matter experts have a question about, we're looking at two techniques to do something, which one works better? Or if we're looking at a simple human performance characteristic about how fast can people do something, we call that our tactical research. We're trying to find what are the possibilities, what works best. And then we have our last area of research that is a relatively new area for us, where we've actually started to look at how do we conduct our training so that we get the maximum impact on the people that we're trying to improve. And I'll cover each of those in a little bit of detail so you have just an idea of what it's like. So when we talk about events, we look every year, and we're part of a team that works with the FBI to identify the events throughout the country that are active shooter events. And we have a precise definition of that, but essentially when we say active shooter, we mean somebody went to a location with the intent to kill a lot of people. Again, the FBI submits cases, we submit cases, we do news searches, we keep track of these. Then we all sit down and vet through these cases to see which cases should be... cuidadosamente para ver quais casos deveriam ser inclusos e quais não deveriam ser inclusos. É uma informação básica sobre quantos tem por ano. Voltando aos anos 2000, So you can see
Como podem ver aqui, observando essa gráfico, temos um aumento de eventos. Houve um aumento na frequência do que tem ocorrido. Em 2021 tivemos um aumento significativo. Não tivemos uma explicação satisfatória para isso. Em 2022 reduziu um pouco. E temos os dados de 2003 prestes a serem liberados e ao observarmos as informações sobre quais as locações em que esses ocorrências aconteceram, isso foi particionado a partir de locações. A parte de cima é business, ou seja, locais de negócio. Qualquer pessoa que quisesse algum negócio, seja varejo, fabricação, traslado, envio, deslocamento de mercadorias. E daí temos ao ar livre, qualquer ataque que ocorra em um ambiente ao ar livre, ou seja, não é dentro de um prédio, mas do lado de fora. Outra categoria é algo mais universal para quaisquer pontos que se adequem, por exemplo, bases militares, hospitais, igrejas, tais tipos de locais, e no fundo temos escolas. E interessante aqui observar isso, os ataques em escolas têm maior atenção, eles são implementados o tempo inteiro. E faz sentido porque estamos falando sobre as vítimas mais vulneráveis e é muito aterrorizante quando crianças são atacadas, mas de fato, os locais de negócios são os mais atacados nos Estados Unidos. Esse gráfico mostra a quantidade de pessoas feridas por evento. Os números no fundo é o número que corresponde às pessoas feridas no evento e a coluna, quantos eventos tiveram pessoas feridas. Então, se vocês olharem, vocês podem ver os números nessas três colunas, são os eventos em que as 3 pessoas foram feridas, isso conta com mais de 80% de eventos, com mais de 3 pessoas feridas. E aqui do outro lado nós temos mais de 20 pessoas feridas. Esses foram eventos que tiveram muitas mortes. E se você compara esses dois eventos, existem aqui que alguns não acontecem com tanta frequência. O mais extremo que nós tivemos foi um festival de música em Las Vegas, onde o atirador estava lá do hotel de cima e começou atirando de cima, e ele tinha muita pessoa, ele estava armado de rifle e ele só mudava rifle, ele não trocava o cartucho, só mudava a arma, ele atirou em centenas de pessoas. Isso foi algo extremo, mas o evento típico é menor. Isso é importante quando a gente está treinando militares e policiais, tem que saber o que vai acontecer, o que eles vão encontrar quando eles chegarem. E quando você olha como é que os eventos terminaram, neste primeiro grupo as resoluções são eventos que terminaram antes que a polícia chegasse no lugar. Então, o mais provável que quando a polícia chegue é que o autor tenha fugido da cena. Eles abrem fogo, atiram em muita gente e depois fogem. Essa é uma mudança na última década, quando a gente pensa nos nossos dados desde os anos 2000, no começo dos anos 2000. Porque sempre nos anos 2000 ou eles eram mortos na cena ou eles se suicidavam. E depois começamos a observar muitos que começaram a fugir. Eu acho que isso tem a ver com uma mudança de como os atacantes, as pessoas que atacam, mudaram a concepção e eles também querem se tornar famosos, eles querem ficar famosos, então eles querem ter essa oportunidade de perceber isso. Nós vemos muitos atiradores que cometem suicídio. Eles atacam muita gente, eles atiram em muitas pessoas, eles encontram algumas vítimas, se não podem encontrar nenhumas vítimas, eles se matam a si mesmos. Eles se matam. E também nós vemos muitos eventos em que civis desarmados subjugam os atiradores. Então, por exemplo, teve um caso numa loja em que o atacante chegou e começou a atirar, o atirador. Muitas pessoas começaram a subjugá-lo e impediram ele continuar. E a última categoria que nós temos nos Estados Unidos, em muitos lugares, permite que os civis possam carregar armas. E nós tivemos muitos eventos em que os civis utilizaram suas armas para poder parar com um evento como esse. Esses são os eventos que terminaram quando a polícia chegou.
Nós podemos ver aqui, como você espera, a polícia chega, o atirador ainda está atirando, a maneira mais comum é atirar no atirador. Mas você também vê eventos em que a polícia usa força menos letais. E um bom exemplo disso é o que aconteceu no Colorado, no cinema, em que o atirador chegou e começou a atirar, ele jogou algumas bombas de fumaça, e quando a polícia chegou, ele tentou fugir do cinema, e no momento que os policiais viram, eles conseguiram prender essa pessoa. E também tivemos evento em que os atiradores se mataram assim que viram que a polícia chegou, e também alguns que simplesmente desistiram. Mas o que nós vemos é que o atirador tem esse desejo de controle, de poder sobre quem vai morrer, sobre quem vai viver. E quando alguém chega e traz força, eles não querem encarar isso. Então, a possibilidade que eles têm de controlar é matar a si mesmos. Nós vemos o que os atiradores trazem para os seus locais. Nós vemos que 28% dos atacantes trazem uma espingarda. Nós vemos alguns eventos, rifles também, vemos eventos que também as pessoas trazem bombas, né, aparelhos que podem causar explosão. Então, todas essas coisas ocorrem enquanto nós conversamos, como que a polícia tem que estar equipada em relação a isso. E nós também olhamos aqui para outras informações e temos mergulhos mais profundos. E uma das coisas que publicamos recentemente é sobre como policiais que foram atirados e foram mortos nesses eventos. Como que se pode abordar uma pessoa assim? Isso é algo muito perigoso de se fazer. Nós não sabemos o quão perigoso é quando nós olhamos para isso. Nós encontramos que do ano 2000 até o ano 2018, 43 eventos com policiais que receberam tiro fisicamente. E isso inclui um em cada 6 eventos durante este período. E isso significa que estes eventos de tiroteio em massa são os mais perigosos. Não é nada que chegue perto a isso. Então é extremamente perigoso quando nós perguntamos para os policiais entrarem lá. Nesses eventos tivemos 82 oficiais que receberam tiro, 25 deles morreram. Mergulhando mais neste ponto, onde que esses oficiais estavam quando eles receberam um tiro? Se eu perguntasse a vocês, se nós tivéssemos que escolher quando os policiais receberam um tiro num evento como esse, onde provavelmente eles estão? Dentro de um prédio? Quem acha que é dentro do prédio? Ou dentro do